Oi, gente. Ah, No cenário esportivo brasileiro, né, uma das grandes inovações que a gente tem é a criação das sociedades anônimas do futebol. A estrutura de sociedades anônimas ela acaba permitindo que os clubes de futebol peguem seus departamentos de futebol, que os clubes em geral peguem seus departamentos de futebol e transformem em empresas independentes, para melhorar ali a gestão financeira e atrair investidores. E assim, de forma bem simplificada, uma associação esportiva, um time de futebol, cria uma empresa e essa empresa é dedicada exclusivamente à gestão do futebol. Inicialmente, quando ela cria a empresa, a associação passa a deter 100% das cotas da empresa nova. Depois, essas cotas elas podem ser vendidas, e normalmente o são, para investidores, e esses investidores se faz ali uma captação de recursos para poder modernizar a estrutura, quitar a dívida, etc. E essa semana chamou atenção, eu noticiar aí, o caso do Vasco. O Vasco da Gama, ele criou a SAF e vendeu parte das suas ações para a 777 Partners, que é uma empresa americana. E é claro que esse processo de venda foi formalizado por um contrato. É claro que esse contrato estabeleceu ali direitos e obrigações para ambas as partes. E esse contrato, ele não vai definir tão somente a transferência das cotas, né? Mas também todas as condições e responsabilidades oriundas desse negócio. E aí, no desenvolvimento dessa parceria, o Vasco identificou, o Vasco Associação, uma série de complicações, principalmente no que diz respeito às obrigações contratuais da 777, e esses atrasos financeiros, gestões consideradas inadequadas, o Vasco foi até o Poder Judiciário e conseguiu uma decisão liminar, suspendendo os efeitos do contrato de investimento e do acordo de acionistas e devolveu o controle da SAF ao Vasco Associação. Então, a SAF, o futebol do Vasco, sai do controle da 777 e vai para o Vasco Associação. Essa medida também, liminar, ela implicou na suspensão dos direitos societários da 777 e removeu ali os representantes da 777 do Conselho de Administração. Bom, essa liminar, na decisão, o juiz destacou ali a preocupação com a viabilidade da sociedade anônima do futebol e apontou uma série de operações financeiras questionáveis por parte da 777, incluindo saques imediatos, logo depois aposta, fazia o aporte, sacava o dinheiro. E aí isso aí traz ou trouxe uma série de suspeitas de uma gestão que poderia estar sendo realizada de maneira prejudicial, tanto aos interesses da associação que vendeu, quanto aos interesses da própria SAF. Então, essa decisão do juiz ficou bem clara lá, foi de retomar o controle, ou retornar o controle para a associação, para proteger o futebol, a SAF e até o clube, a associação, de eventuais penhoras por uso indevidas ações e assegurar aí a continuidade e a integridade da empresa. Gente, a criação da SAF é uma estratégia que dá para os clubes uma ferramenta muito importante, poderosíssima, na reestruturação financeira e administrativa do futebol. O Atlético, Atlético Mineiro, que a SAF é recente, mas ele já é administrado como SAF, né? Houve uma due diligence desde 2020, praticamente, para se sacramentar a SAF. É um exemplo de como você pode tirar um time de uma prateleira inferior do futebol e colocar ele entre os grandes, né? Hoje Atlético, Palmeiras e Flamengo estão ali entre os grandes do futebol brasileiro. O Cruzeiro, um clube que estava praticamente quebrado, conseguiu sair do estado de quase falência, voltou para a Série A e agora a SAF já foi vendida de novo e está caminhando. O próprio Botafogo disputou título, está na Libertadores. Quer dizer, a SAF pode ser uma ferramenta incrível, mas é preciso olhar com cuidado, é preciso estar atento. A associação, diante de tudo que foi exposto, do ponto de vista jurídico, parece ter tomado o melhor caminho. O que há de se levar em consideração é o futebol do Vasco, a SAF do Vasco, conseguirá sobreviver a este processo, financeiramente a este processo? Conseguirá sobreviver ao ano de 2024, financeiramente dizendo, sem os recursos que a 777 eventualmente colocava no clube? Porque a SAF, a lei da SAF, prevê só a ida. Associação transforma em cotas, futebol vira SAF. Não tem a volta. Se o Vasco Associação, que agora faz a gestão do futebol, da SAF, se esta SAF, gerida pela associação, não conseguir fazer os pagamentos que tem que fazer, ela pode falir. E a falência da SAF significa o Vasco ter o seu futebol retirado da Série A, o seu futebol ter que ser renovado, até pela própria associação, ou por uma nova SAF,
mas começar a remar de novo desde a terceira divisão do Campeonato Carioca. Ou seja, juridicamente, o caminho parece perfeito. A 777, nitidamente, pelo menos com as informações que a gente tem, não entregou aquilo que ela prometeu. Agora, e a saúde financeira da SAF do Vasco para prosseguir até o final desse processo? Será que, vencendo a estação, a associação conseguirá receber valores da 777 a viabilizar o futebol? Ou seja, essas ponderações são muito relevantes para que sirva de exemplo para outras associações, outros clubes de futebol, na hora de transformar esse SAF e principalmente na hora de venderem as suas ações, avaliar muito bem com quem elas estão mexendo. Compartilhe esse vídeo, dá o seu comentário e me fala o que você acha do seu clube virar uma sociedade anônima do futebol. Muito obrigado. E abraço.